Hoje é a última mensagem da série Portas de Acesso para o Sobrenatural. O tema dessa última mensagem é os 3 níveis da presença de Deus. Tá bom? Bom, quero começar falando que a figura de Abraão é, sem dúvida alguma, talvez a figura mais reverenciada pelas 3 maiores religiões do mundo. Jesus, obviamente, é muito superior, mas Jesus não é reverenciado pelos judeus. Abraão, ele é uma unanimidade, ele é tanto o pai dos judeus, como é o pai na fé dos cristãos, e também chamado de Abu Ibrahim, o pai Ibrahim, que é o Abraão. E ele é conhecido por nós cristãos como o pai da fé. Mas a gente gosta muito de reduzir a pessoa e a sua história em algumas vezes uma frase, um título. A verdade, gente, que a história de Abraão é muito mais da graça de Deus do que propriamente dos acertos dele. Por quê? Porque Deus se revelou a Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. E Deus falou: vai, deixa tudo que você tem e vai em direção à terra que eu vou te mostrar. Mandou deixar a terra, deixar a parentela. Ele obedeceu? Em parte. Ele foi, mas levou junto consigo o seu pai e o seu sobrinho. Saiu de Ur, parou em Harã, e enquanto o pai dele não morreu, ele não continuou. Mas levou Ló consigo. Isso deu muito problema lá na frente. Os pastores de ambos começaram a brigar, tiveram que se dividir. Depois, quando houve seca na terra, o que Abraão fez? Consultou a Deus? De forma alguma. Foi para o Egito, como todo mundo. Por quê? Porque o Egito tem o Nilo, e as cheias do Nilo determinam até hoje que as margens sejam muito férteis. Então, Abraão, ele entregou a vida para Deus, mas ele só fazia aquilo que ele achava que tinha que fazer. Ele era uma pessoa que vivia debaixo do natural. Deus mandou deixar tudo para trás? Não, eu vou levar meu pai, vou levar meu sobrinho. Não está chovendo aqui, não tem como comer? Eu vou lá para o Egito. Aí no Egito ele trouxe uma escrava chamada Agar. Quando Deus demorou para dar o filho da promessa, ele falou: se não vai no milagre, vai do meu jeito. Aceitou a sugestão da Sara para fazer um filho com a serva. Vocês estão percebendo? Abraão, ele ainda era um homem que não tinha uma experiência profunda para saber que o Deus que prometeu era poderoso para cumprir. Mas passaram 24 anos desde que ele teve esse encontro com Deus. E aí Deus aparece para Abraão. Lá em Gênesis 17 a gente vê isso. Que o Senhor apareceu para ele e lhe disse: caminha na minha presença e ser perfeito. Fica evidente, Deus se apresenta como El Shaddai. El Shaddai, um dos nomes que poderia traduzir bem esse título, é o Deus autossuficiente. Porque ele tem tanto o lado de um pai, que é poderoso, que é provedor, que é aquele que resolve os problemas, quanto o lado da mãe, porque Shad é seio. El Shaddai é o Deus peitudo. É o Deus que aleita os seus filhos. Então, El Shaddai é um Deus autossuficiente. Deus se revela, como que se dizendo para Abraão: Abraão, até agora, você está acostumado a fazer do teu jeito. Você não percebeu que eu quero que você viva numa outra dimensão? E aí ele dá a solução: caminha na minha presença e ser perfeito. Que é uma palavra que revela muito mais a plenitude do que a ausência de erros. E da aparição de Deus, a vida de Abraão mudou. Porque no ano seguinte, o filho da promessa veio
pelo milagre. Um homem que, segundo a Bíblia, já era amortecido, ou seja, não era mais bom naquilo. Com Ismael, 13 anos antes, ele ainda deu conta. Mas com Isaac ele já não podia mais. E a mãe era totalmente estéril. Ele experimentou o milagre. Agora é muito importante que você entenda, porque a Bíblia diz que Deus apareceu para ele. Existe uma diferença entre você ter uma visão. Na visão você vê uma imagem, mas você não vê a substância. Na aparição não. Deus se manifestou como um homem perante ele. E a presença de Deus se tornou a chave para que ele passasse a viver uma vida sobrenatural. E eu quero dizer para vocês hoje, que a mensagem que eu vou trazer é que, a exemplo da presença de Deus para com Abraão, Deus também quer que a sua presença nos leve a uma vida de acesso ao mundo sobrenatural. Quantos aqui querem tomar posse disso em nome de Jesus? Esta é uma palavra profundamente teológica. Eu vou precisar que você preste atenção, porque ela é profunda. Isso aqui não é água com açúcar e nem leitinho. Isso aqui é substância. Sostanza, dona Pina. Non è immagine, è sostanza. Eu estou falando com ela porque tra qualche giorno parlerò solo in italiano. Predicherò in Itália solo in italiano 5 volte. Entenderam ou não? Pois é. Orem por irmão. Sono impaurito. Estou morrendo de medo, porque eu vou ter que pregar em italiano em 5 igrejas, irmãos. Só Deus mesmo para me dar essa coragem, viu? Mas vamos lá. Na palavra de hoje, eu quero falar para vocês sobre 3 tipos de presença de Deus que podem nos levar a uma vida sobrenatural. Amém ou não? Eu quero começar falando sobre a onipresença de Deus. A onipresença de Deus, queridos, é um atributo incomunicável de Deus. Isso significa que Ele não compartilha com ninguém. Porque tem alguns atributos de Deus que Ele compartilha. Por exemplo, Deus é amor, sim ou não? Mas a gente não ama também? Então Ele compartilhou. Mas a onipresença não. É só dele, nem o diabo é onipresente. Então, é importante que a gente entenda que a onipresença diz que Deus está em todo lugar. E Deus não depende em nada do homem. Independe se você crê ou se você duvida. Independe se você busca ou rejeita. Deus está presente. Quando você lê o Salmo 139, os versículos 7 a 13, Davi tem esse entendimento. Quando ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Ou seja, o Senhor me vê em qualquer lugar, né? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti, pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da tua mãe, da minha mãe. Não é maravilhoso a gente saber que Deus está conosco em qualquer lugar, irmãos? Na pior situação, na maior dificuldade, até na hora da morte, Deus está lá. Diga assim: Deus é onipresente. Agora, o fato de Deus ser onipresente não significa dizer que o homem percebe. Tem muita gente que não percebe. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento manifestam as obras das suas mãos. Tem gente que olha um pôr do sol e fala: uau, só Deus para pintar uma coisa dessa. E o outro diz: ah, não tem nada a ver, isso aí é a natureza. Sim ou não? Então, uma pessoa pode entrar no culto, Deus pode estar manifestando e ninguém perceber. Às vezes um ímpio entra, está todo mundo chorando, a presença de Deus, o camarada sai falando mal, não sentiu nada.
Então, a onipresença é um fato, mas independe do homem e da sua resposta. Eu quero falar, em segundo lugar, sobre a presença manifesta de Deus. A presença manifesta, ela é diferente, porque você sabe, né, que para você perceber a Deus, você só percebe a Deus espiritualmente. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas quando Deus se manifesta, você percebe a Deus com os ouvidos, com os olhos. Sim ou não? Qual foi a maior manifestação de Deus no mundo? Qual foi? Jesus. Sim ou não? Agora, eu pergunto para você, Jesus pôde ser tocado? As pessoas viam Jesus com os olhos? Sim, lá em João capítulo 14, verso 9 diz: Felipe chega para Jesus e falou: Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus repete: Felipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Você quer ver o Pai? Olha, eu estou manifestando quem é o Pai. Amém ou não? Então, a presença manifesta é quando Deus se mostra, até mesmo com os sentidos do mundo físico. Ele podia ser ouvido, visto, tocado, mas nem todos o reconheceram. Em João 1,10 diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Há pessoas que podem até receber uma cura, um milagre, e ainda assim não perceber. Jesus curou os 10 leprosos, nem todos voltaram, porque as pessoas não perceberam diante de quem elas estavam. Amém ou não? Então, a onipresença de Deus independe das pessoas, mas a presença manifesta, ela depende das pessoas. Você pode estar na presença de Jesus, como muitos estiveram, mas nem todos perceberam. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora, a terceira reflexão que eu quero fazer diz respeito a níveis da presença de Deus só para os crentes. Porque aquelas duas primeiras, elas acontecem tanto para crente quanto para não crente. Mas essas aqui, 3 que eu vou falar, elas só acontecem para o crente. Quantos estão abertos aqui, prontos para ouvir? A primeira é a presença permanente. Diga, permanente. Quando primeiro começou historicamente na descida do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio habitar nas pessoas. Mas na vida do crente, individualmente, acontece quando ele recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quantos aqui já receberam a Jesus como Senhor e Salvador? Então ele mora com você. João 14,16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre, diga, para sempre convosco. Você não é um Airbnb, você não é uma casa de aluguel, você é a morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Querido, Ele não sai de você. Ele está em você quando você sente, Ele está em você quando você não sente, Ele está em você quando você está triste, Ele está em você quando você está alegre, Ele está em você quando você peca, Ele está em você quando você confessa o pecado. Ele não sai. A Bíblia diz que você pode entristecer o Espírito, a Bíblia diz que você pode apagar o Espírito, mas Ele não sai de você. Ele é o selo de Deus na tua vida, amém ou não? Então João 14,17 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Essa presença permanente
Ninguém tem, nem a pessoa mais culta da história. Não tem. O camarada pode ler a Bíblia, mas se ele não invocou Jesus para ser o Senhor da sua vida, ele não tem a habitação do Espírito Santo na vida dele. Quantos já receberam Jesus aqui? Então diga assim: Ele habita em mim. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos santificar. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito. Ele habita em nós. Lá em Mateus 28, versículo 20, Jesus diz, ele manda pregar o evangelho no mundo inteiro e diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias. Não tem ato. Não tem essa história de Jesus falar: bom, eu vou dar uma viajada e eu volto amanhã. Não, Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Amém ou não? Pode aplaudir, não tenha vergonha de se expressar. Então, se você está sentindo que o Espírito Santo te abandonou, é mentira. Porque Ele não te abandona. Nunca te abandonarei, diz o Senhor. Amém? Se você está triste, Ele está presente. Se você está em pecado, Ele está presente. Está com necessidade, Ele está presente. Porque Ele prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que eu estou falando isso? Porque o meio no qual nós vivemos influencia demais a nossa vida. Você sabe que na filosofia há um termo que é em alemão que diz Zeitgeist, o espírito do tempo. As pessoas são subproduto do tempo que elas vivem. Por mais que a gente não queira ser influenciado, a gente é influenciado. Você vê as pessoas do tempo de hoje falando, e se você pegasse uma pessoa de 50 anos atrás, ele ia chegar aqui e ia ficar horrorizado. Até um ímpio ia ficar horrorizado com os crentes. Por quê? Porque nós somos produto do tempo, do ambiente que a gente vive. Agora, se o ambiente que está fora de nós pode nos influenciar, que dirá o próprio Deus que está dentro de nós? Então diga para a pessoa do teu lado: não seja definido por aquilo que o mundo diz. Diz: o que me define é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, dá uma salva de palmas aí, meu irmão. Agora, mesmo que essa presença ela não seja visível, ela é manifesta. E ela começa a se manifestar na conversão. Olha o que diz Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, diz metanoia. Diga metanoia, mudança de mente. E convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Diga perdão dos pecados. E aí ele diz: a fim de que, para que a gente se converte, se arrepende? A fim de que da presença do Senhor, diga da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado a Jesus. Olha o que a palavra está dizendo. Primeiro vem o Espírito Santo e começa a convencer: puxa, eu sou pecador. Olha, Jesus morreu por mim. Olha, tem jeito para os meus pecados. E aí a pessoa começa a se arrepender. Esse é um processo. Aí o Espírito Santo vem, entra em você, você nasce de novo. E aí ele diz: e da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você é uma pessoa que diz que é crente, mas você só tem tranqueira na tua vida, você não tem alegria nunca, está sempre macambuzo, está sempre deprimido, está sempre pessimista, eu vou dizer uma coisa para você: está precisando se converter, meu irmão, porque quando o Espírito Santo entra na tua vida, vem tempos de refrigério. Glória a Deus, pode dar um grito de júbilo, de dizer aleluia. A Bíblia está dizendo: olha, para que você tenha esse tempo de refrigério, tem que se arrepender, é a senha, e crer em Jesus.
Porque aí vem o perdão, porque o Espírito Santo não vai habitar num corpo que esteja cheio de pecado. Tem que haver limpeza, regeneração. E aí ele entra, e quando ele entra, virão tempos de refrigério. Repita comigo: virão tempos de refrigério. Diga: da presença do Senhor virão tempos de refrigério. Glória a Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida, é manifestar a presença de Deus em você e através de você, para que você seja alguém que viva o refrigério e possa compartilhar o refrigério para aqueles que estão vivendo nesse mundo tenebroso. Então entenda, meu irmão, a presença de Deus, ela não é só onipresente. Deus está em todo lugar, mas na vida do crente Ele habita permanentemente. Ou seja, você está em obras. Vai ter hora que você vai sentir mais, tem hora que vai sentir menos, mas Ele está lá, trabalhando, apertando aqui, pressionando ali. Mas o objetivo é te trazer o refrigério. Porque é através do Espírito e da presença do Cristo, que é Jesus, que já foi enviado. O inimigo, ele deseja muito que você seja um crente nominal. Ele não está nem aí se você vem à igreja todo domingo, se você canta corinho de crente, se você diz que é crente, mas a tua vida manifesta o quê? Nada. Você não é diferente em nada das pessoas do mundo. Se age igual eles agem. Você faz tudo que nem Abraão. Abraão, Deus prometeu, ele foi indo. Mas sozinho não dá, vou levar alguém comigo. Depois, não tem comida aqui, Deus prometeu. Mas não está vindo, eu vou lá para o Egito. Deus prometeu o filho. Mas não está dando, está demorando, eu vou fazer. Qual a diferença de um crente para um ímpio desse jeito? Mas anda na minha presença, isso é perfeito. Deus quer manifestar a sua presença na tua vida, para você ter refrigério e prover refrigério. Repita comigo: estão chegando tempos de refrigério. Repita mais forte em nome de Jesus: estão chegando tempos de refrigério da presença de Deus. E eu creio que está vindo um grande avivamento sobre a terra. E a presença de Deus, através dos crentes, vai manifestar a glória de Deus. Vai manifestar uma transformação. Amém, igreja? Deus vai operar. Não é porque você pode, é porque Ele vai fazer. Aplauda mais, diga: eu creio, eu recebo em nome de Jesus. A onipresença de Deus, portanto, é um ato de soberania. Ele faz independente de você crer ou não crer, querer ou não querer. A onipresença de Deus não depende da aprovação de Deus na vida das pessoas. É para crentes e não crentes. Não vai ser percebida pelos não crentes, mas Ele está ali. Mas a presença manifesta na vida dos crentes, ela acontece de uma forma muito especial. Deus olha o coração, vê o desejo e Ele se revela. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o coração. Então, para Deus se manifestar no teu coração, você tem que ter sede. Se não tiver sede, não vai manifestar. Agora, quando você tem sede, você faz o quê? Vai beber água, né? E quando você tem sede de Deus, o que você faz? Me responde. Todo mundo falando junto. 1, 2, 3. Lê a Bíblia.
e ora. Tem gente que fala, não gosto de orar. Então você não gosta de Deus. Eu não gosto de ler a Bíblia. Então você não gosta de Deus. Porque a Bíblia é a sua palavra. Eu quero que Deus fale comigo. Você quer? Você não quer sentir a presença de Deus? Querido, não vem com esse negócio, vou dar uma orada. Tem gente que vai orar, oh Deus. Vai para o campo de futebol, vai orar, que sono. Deus não vai manifestar num camarada desse de jeito nenhum. Mas pega um camarada que está com sede de Deus, bota a boca no pó e chora desesperadamente: Senhor, eu preciso da tua presença. Para esse Deus se manifesta. Deus quer se manifestar, mas Ele espera de nós que nós o desejemos, que nós o busquemos. A presença manifesta de Deus requer a participação do homem. Hebreus 3, 7, 8 diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, diga hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Deus começa a se manifestar, começa a falar pelo Espírito. Ou você se quebranta, ou você o resiste e passa a ter uma mente cauterizada que não sente mais a presença de Deus. A presença manifesta de Deus depende da obediência do homem. Olha o que João 14, 21 diz, irmãos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não é maravilhoso isso? Jesus está dizendo: quem tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer que o Senhor se manifeste a você? Comece pela obediência. Não tem que sentir a Deus. Você não precisa de sentir a Deus. Você precisa obedecer a Deus. Porque quando você obedece a Deus, Deus fala: esse me ama. E aí é Ele que se manifesta. Você está entendendo, meu irmão? Quantos aqui querem que o Senhor se manifeste na sua vida? Esse é um tempo em que a igreja precisa voltar para a palavra. Porque cada vez mais o homem está querendo ser o centro de tudo. As pessoas querem agir na carne, dizer que são de Deus, mas agem como se fossem filhos do diabo. Deus está querendo que você tenha fé nele. Ah, mas se eu fizer do jeito de Deus não vai dar. Então não dê. Eu me lembro que um dia eu estava no congresso e a gente estava conversando, os dois deputados, e um deles falou: se não pegar nada aqui não dá para ser deputado. Eu falei: então não seja. Porque se Deus me chamou para cá é para ser luz. Agora, para ser igual a todo mundo, então eu vou embora para casa. Nós não podemos negociar isso. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê graça para obedecer a sua palavra e poder ser um instrumento de manifestação da glória do poder sobrenatural de Deus. Porque aí Deus age e aí Deus faz acontecer. Na mente de Deus, amor e obediência sempre andam juntos. Diga assim: quando eu obedeço a Deus, Ele se manifesta na minha vida e através de mim. Agora, para se manifestar ao homem, Deus se autolimita. Eu vou explicar melhor isso. Eu estou com um copo aqui que está pela
pela metade, já tomei metade. Quantos vocês acham que tem nesse copo aqui? Quantos ml? 200? Se eu puser 300, o que vai acontecer? Vai derramar, porque ele só cabe 200. E se eu tiver uma jarra de 1,5 litro, quanto é que cabe de água? 1,5 litro. Olha para a pessoa que está do teu lado. Hoje eu estou pedindo para vocês fazerem uma coisa que vocês não gostam, mas eu quero que vocês façam. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: qual é o teu volume no coração para conter a Deus? Porque o conceito de plenitude é relativo, varia de um conteúdo para outro, sim ou não? Ah, pastor, então vai ver que Deus me deu um copinho de 100 ml só. Por isso que eu não tenho sede de Deus. Olha aqui que Davi fala. Salmo 119, 32. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Só que a palavra alegrar aqui é mal traduzida. Na verdade, essa palavra rahab significa ampliar, tornar largo, alargar. O que Davi está falando para Deus? Ele está falando para Deus assim: Senhor, eu vou conseguir percorrer os teus caminhos quando o Senhor alargar o meu coração. Senhor, o meu coração está estreito. Mas Deus está dizendo: eu alargo o coração de quem busca. Mas como é que você alarga? Como é que se alarga um sapato? Usando. Começa ele está apertado, ele vai ficando laceado. Como é que Deus vai alargar o teu coração? Quanto mais Ele te encher, quanto mais você o buscar, mais Ele vai alargar o seu coração. Então a plenitude de Deus na tua vida, quando você se converteu, era muito menor do que aquela que você pode ter hoje. Amém ou não? É isso que a Bíblia diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós vamos aumentar o nosso relacionamento e a manifestação de Deus. Quanto mais Ele alargar a nossa vida. E a presença manifesta de Deus faz isso. Se alguém puder pôr um pouquinho mais de água aqui, que está acabando. A presença permanente se manifesta trazendo plenitude. Olha o que Efésios 3, 17 a 19 diz: e assim habite Cristo no vosso coração, diga permanente, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, é para todo mundo, qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Olha o que Deus está falando nesse texto aqui, irmão. Primeiro dá uma salva de palmas, você nem sabe o que é, mas já aplaude, porque é demais. É demais. O que ele está dizendo é que quando Cristo habita em mim, Ele me leva a compreender qual é a altura, qual é a profundidade, qual é o comprimento e qual a largura do amor de Deus. Qual que é? Qual que é a largura do amor de Deus na tua vida? É o tamanho do teu coração. Mas Ele habitando em você, Ele começa: eu vou alargar. Quanto mais você der oportunidade para Ele, mais Ele vai alargar e vai enchendo. Porque Ele diz que você vai ser cheio de toda a plenitude de Deus.
Ele não vai encher pela metade, Ele vai sempre querer te deixar derramando. Foi isso que Ele disse: eia, se alguém tem sede, vem a mim e beba, e aqueles que beberem de mim e crerem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Vai sempre sobrar, porque da onde vem tem mais. Glória a Deus, irmão. Dá um grito de júbilo aí. Quando Cristo habita em mim e se manifesta em mim, Ele vai alargando, e a dimensão do seu amor vai se tornando maior. Eu vou compreendendo mais, eu vou entendendo mais, eu vou experimentando mais. E sempre Ele vai preenchendo os vazios. Tem tanta gente procurando encher os seus vazios, com fama, com mulher, com homem, com marido, com filho, com carreira. Nada disso preenche. O dia que você descobrir que essas coisas não preenchem, e que elas são só instrumento para você glorificar a Deus, você vai ver que o que realmente preenche é a presença de Deus na tua vida. E está disponível, porque Ele habita em você para manifestar esse amor e essa glória. Amém, queridos? E o terceiro nível de presença que só um crente pode experimentar. Diga: a primeira, a permanente. Diga: a segunda, que se manifesta. Diga: a terceira, é a presença transformadora. 2 Coríntios capítulo 3, versos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito. No Novo Testamento, este título, o Senhor, no grego é Kyrios. É sempre Jesus. Nós vimos o Senhor, é Jesus. O que Ele está dizendo? O apóstolo Paulo: o Senhor Jesus é o Espírito Santo. Uau! E onde está o Espírito do Senhor? Aí é a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Diga: somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse texto aqui você só entende se você ler o contexto e se você entender o que aconteceu com a história de Israel. Moisés era uma pessoa que falava com Deus face a face, mas certamente Deus se reduzia, né? Não podia revelar tudo. Mas um dia Deus falou para Moisés, falou para Deus: Deus, eu quero ver a tua glória. Deus falou: Moisés, se eu te revelar minha glória, você vai morrer. Então eu vou te fazer o seguinte: eu ponho você dentro da rocha ali, naquela pedra. Você fica ali que eu vou passar. Você vai me ver pelas costas. Isso aconteceu. E a Bíblia diz que quando Moisés desce do monte, o rosto dele está brilhando. Brilhava tanto que as pessoas ficavam incomodadas. Aliás, quando a glória de Deus brilha na tua vida, incomoda. Então, se tiver gente incomodado com a glória de Deus na tua vida, dá um glória a Deus, porque é para incomodar mesmo. Porque ou vaza ou se converte. Agora, se você é um tipo de crente que o cara que é ímpio adora estar do teu lado, tem alguma coisa errada. Só que ele desce, o povo se incomodou, ele botou um véu. Mas o véu também era para proteger o fato de que a glória ia desaparecendo. Quando Paulo cita esse texto, ele está se referindo a Moisés, que a glória foi saindo do rosto dele. Por isso que ele cobriu o véu, com véu. Mas ele diz que agora nós não precisamos mais ter véu. Agora, com o rosto desvendados. Moisés contemplou o próprio Deus lá naquilo que ele revelou. E nós? Olha o que o texto diz. Todos nós, diga todos nós,
com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor Jesus. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É como se Deus estivesse dando um espelho para cada um de nós. E quando a gente olha, a gente não vê a si mesmo, a gente vê o Senhor e vê a sua glória. E quanto mais a gente vai olhando, mais a glória vai impactando a nossa vida e nos transformando para que sejamos mais parecidos com Ele. Agora, que espelho é esse? Que espelho é esse, irmãos? Eu quero ler para vocês aqui, para deixar bem fundamentado esse entendimento. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Diga assim: quem revela a glória do Pai é Jesus. Diga assim: o espelho para quem olhamos é Jesus. Mas como a gente olha para Jesus hoje? Será que Ele tem que se manifestar? Não. Todas as vezes que você lê a palavra de Deus, você está lendo o caráter do Verbo. E o Verbo, diga a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Hoje, nós, pela fé, nós enxergamos Jesus. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês se lembram quando Jesus se encontrou com aqueles discípulos caminhando para Emaús? Você nunca perguntou por que eles não reconheceram Jesus? Será que Jesus era tão diferente? Eles não reconheceram Jesus. Estavam tristes, conversando com ele. Por que vocês estão tristes? Ah, você não está sabendo o que aconteceu? Está todo mundo sabendo. Morreu Jesus, aquele que deveria cumprir as profecias, o profeta que deveria restaurar. E Jesus começou a falar que tudo aquilo tinha que acontecer. E quando Ele quebrou o pão e abençoou, eles falaram: é o Senhor. E Ele... O que eles falaram? Então é por isso que o nosso coração ardia quando a gente ouvia as suas palavras. Sabe por que Jesus fez isso? Porque o tempo que viria seria um tempo que eles não iam enxergar mais com os olhos, mas através das suas palavras, o coração deles reconheceria. Então, querido, quando você lê a Bíblia, de joelhos, orando, eu sempre que eu vou ler a Bíblia, eu oro: Senhor, me revela o que o Senhor quer me revelar. E queridos, muitas vezes, mas muitas vezes, lendo a Bíblia, a presença de Jesus encheu aquele lugar, sozinho. E muitas vezes eu choro de soluçar. Às vezes eu estou lá nos Estados Unidos, tendo aquele momento ali, ele fala: está chorando? Eu falei: estou. O Senhor está te visitando? Está. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Esta é a manifestação que o Senhor quer fazer com todos os crentes. Todos os crentes, antes de você levantar aí para o seu trabalho, dobra o joelho, busque ao Senhor, leia a palavra de Senhor, fala comigo, eu preciso que o Senhor se manifeste a mim. E a Bíblia diz que como espelho, Ele vai se revelando de glória em glória, e essa glória não vai se desvanecer do teu rosto, ao contrário, você vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus.
E a Bíblia diz que um dia nós seremos transformados definitivamente, porque o veremos face a face. Esta presença transformadora muda o caráter. Essa presença transformadora muda o temperamento. Eu sempre fui muito bravo, desde pequeno. Muito bravo, às vezes eu não me reconheço mais, irmãos. Eu choro até com comercial de margarina. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Porque o Senhor me transformou e foi por amor, não foi por pressão. O Senhor transforma as nossas vidas quanto mais nós buscamos. Quanto mais nós buscamos o espelho que é a sua palavra. O Senhor quer fazer de cada um de nós o seu espelho. Ah, pastor, você é perfeito? Estou longe de ser perfeito. Outro dia mesmo, um camarada que estava aqui foi embora por motivos errados. Eu falei assim, quero que o raio parta a vida dele. Não quero ver esse cara nunca mais na minha vida. Aí o Espírito Santo falou assim, menos. No dia seguinte eu já estava morrendo de dó. Não, vou receber, vou amar. Isso não é a carne, isso é o Espírito Santo. Porque é isso que Jesus faz por mim. Isso que Ele faz por você. Querido, o mundo precisa disso. A onipresença de Deus fala da grandeza do seu poder. A presença manifesta de Deus fala da sua misericórdia em se revelar a nós. Mas a presença transformadora fala que Ele vai completar a obra que Ele começou na nossa vida. Aquele que começou uma boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo. Pode saber de uma coisa: Deus vai completar a obra na tua vida. Se você é um crente sincero, Ele vai mudar o teu caráter, vai mudar o teu jeito de ser, vai mudar os seus defeitos, vai mudar os seus temperamentos, porque Ele é Deus. Quantos aqui querem olhar para o espelho que é Jesus e ser transformados por Ele? Feche seus olhos. Fale com Deus agora. Diga para o Senhor: Pai, eu preciso desses 3 níveis. A tua soberania diz que o Senhor está comigo mesmo quando eu não sinto. A tua onipresença, a tua presença manifesta, me faz lembrar que um dia eu criei. E eu só criei porque o teu Espírito fez com que eu cresça. E eu só criei porque o Senhor me chamou na eternidade. Mas, Senhor, eu quero experimentar a presença transformadora. Senhor, humildemente eu quero me apresentar diante do teu altar. Eu quero pedir que você dobre o teu joelho agora, querido. E que você faça uma oração sincera. Fale para Deus: Senhor, eu quero muito me parecer com Jesus. Eu quero muito ser transformado, Senhor. Eu apresento as minhas razões e eu entrego no teu altar. Eu apresento os meus pecados, as minhas cadeias na mente, na alma, no espírito. Senhor, os meus olhos estão desvendados. Eu creio, mas eu quero, Senhor, te dizer que eu quero te buscar com todo o meu coração, porque é assim que tu desejas ser buscado. Senhor, nós reconhecemos que em nós não há força.
Mas, Senhor, como Jacó lutou pela tua bênção, hoje nós estamos aqui humildemente pedindo, Senhor, como aquela mulher, Senhor, Cirofenícia, que disse: Senhor, basta as tuas migalhas. Senhor, nós queremos te pedir, alarga, Senhor, o nosso coração. Alarga, Senhor, a nossa visão. Muda a nossa mentalidade, Senhor, nós precisamos de Ti. Manifesta a Tua presença em nós e através de nós. Em nome de Jesus, você pode sentar agora, mas permaneça com os olhos fechados. Jesus está aqui agora. E Ele está observando a minha vida e a sua vida. O primeiro convite que Ele faz é para aqueles que ainda não se renderam a Ele. A Bíblia diz: naquele dia muitos dirão: mas em Teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E eu te direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Querido, se você entrou aqui hoje e não tem certeza se você de fato entregou a sua vida para Cristo como Senhor e Salvador, hoje você tem essa oportunidade. Levante a sua mão e eu vou orar por você, e você vai fazer essa oração. Graças a Deus, graças a Deus. Eu vou pedir que você venha aqui à frente. Hoje é dia de uma virada na tua história. Saia do teu lugar. Se você hoje quer entregar tudo no altar de Cristo, pode vir, porque Deus vai fazer uma obra de salvação e de restauração. Hoje é o dia. Saia do teu lugar. Não retenha. Não retenha. Pode vir. Aplauda a igreja. Hoje é dia de transformação. Tudo começa com um passo. Pode vir aqui olhando para mim. Talvez você seja uma pessoa que já vem à igreja, mas continua a viver como se não fosse crente. Vive pelo seu próprio código, vive pela sua própria maneira. Mas hoje é dia de você entregar. Hoje é dia de você se render. Ah, mais alguém? Venha rápido, porque nós vamos orar e hoje Deus vai fazer uma história nova na sua vida. O inimigo quer reter você, o inimigo quer te deixar em cadeias, mas a decisão é tua. Lembre-se, a presença manifesta depende da tua vontade. Deus não vai operar se você não der o passo. Então saia do teu lugar, hoje é dia. Eu declaro que as cadeias estão quebradas em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, meu querido, minha querida. Essa é uma oração de sinceridade, de dizer: Senhor, sozinho eu não consigo. Venha, meu jovem, pode vir. Enquanto eu estiver orando, se você quiser fazer essa oração, saia do teu lugar. Diga assim: Senhor Deus, eu não quero uma religião, eu quero uma experiência. Manifesta o teu amor na minha vida. Senhor, eu tenho muitas amarras na minha alma, mas hoje eu te suplico, muda o meu coração. Eu quero te conhecer, e eu quero fazer do Senhor o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus, eu me entrego, Pai, completamente. Diga: eu te recebo, Senhor, como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve no meu nome no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Deus está fazendo algo novo aqui hoje. Aquilo que o Senhor tinha que fazer, Ele fez. Este passo que vocês deram vindo aqui é o primeiro passo. Eu sou
de Jesus já há uns 44 anos. Todos os dias eu busco, eu oro, eu falo com Ele. Não é só no momento que eu separo para estar orando sozinho. Quando eu estou dirigindo, quando eu estou sozinho. Quanto mais sede dEle, mais Ele vai alargar o coração. O inimigo vai querer te dizer: você não merece. Mas ninguém merece. É porque Ele nos ama. E é a consciência do amor de Deus, da largura, do comprimento, da altura, da profundidade, que vai nos alargar o coração, para que Ele derrame mais. Eu profetizo na vida de vocês uma mudança e uma transformação. Você está entendendo? Se prepare, porque o Espírito Santo vai fazer uma obra de transformação na vida de vocês. Você crê? Você pode dizer amém? Em nome de Jesus. Pai, nós entregamos essas vidas e te agradecemos por cada um deles ter essa oportunidade hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para vocês seguirem os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração. Aplauda a igreja. Hoje é dia de salvação. Mas eu quero te dar a oportunidade de vir até o altar. Eu não sei qual área da tua vida você foi tocado, mas eu creio muito quando alguém se levanta e dá um passo em direção ao altar. Claro que você não precisa disso para Deus te abençoar, mas quando você faz isso, você está dizendo para Deus: meu corpo está me levando, mas a minha alma e o meu espírito estão na mesma direção. Então, se há algo na tua vida que você precisa entregar, vem aqui agora e vem ao altar. Vamos agradecer a Deus por esta revelação que você recebeu hoje. Senhor, nós precisamos da tua presença. E o Senhor diz para a sua igreja hoje: caminha na minha presença e ser perfeito. Obrigado, Senhor, pela tua onipresença, pela presença manifesta. Obrigado pela presença permanente, pela presença manifesta e pela presença transformadora. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do teu Espírito sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus abençoe, queridos. Semana de vitória.